E hoje, nosso entrevistado a partir de agora é o candidato ao governo pelo PDT, Jorge Catarino Boeira. Jorge Boeira, que se apresenta para os nossos ouvintes, para você que está acompanhando aqui o Jornal da Cidade, segunda edição, para conhecer um pouco mais da história desse homem, que inclusive, deputado federal já por 4 vezes, representando os catarinenses. Tudo bem, Jorge Boeira? Jorge Catarina Boeira, né? Catarino, melhor. Jorge Catarino Boeira. Embora o nosso estado seja o único estado feminino do Brasil. Verdade. O bem único lembrado. estado feminino. Bem Aliás, lembrado. é aqui que nós devemos empoderar mais as mulheres. Olha aí, ó, já começou, né? O seu bate-papo aqui falando, claro, com o nosso ouvinte. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Cidade. Boa noite. Boa noite, obrigado pela receptividade, muito carinhosa. Quero dar um abraço a você, Flávio, a todos os nossos ouvintes da Rádio Cidade. Muito bem, muito obrigado por ter aceito o convite, inicialmente do professor Raul Borges, né? E ele já justificou, pode estar presente, enfim, por compromissos particulares. Mas não faltará oportunidade. Com certeza. E eu fiz o registro aqui da Audrey, que é a assessora, né, do candidato aqui do Jorge Boeira, que está acompanhando também através das redes sociais, publicando. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo Facebook da Rádio Cidade, pelo YouTube também da Rádio Cidade. Bom, o nosso ouvinte quer saber, eu sempre digo que mais importante do que você levantar qualquer questionamento, ou qualquer julgamento, ou pré-julgamento, é você conhecer a história de um homem, para que depois você possa, né, refletir a respeito dessa história e, quem sabe, chegar aí a um conceito, né? Vamos conhecer um pouquinho mais de Jorge Catarino Boeira, quem é esse homem que já exerceu aí por 4 vezes o mandato como deputado federal, de onde é, e eu tenho aqui um release que me dá os detalhes, mas é importante a gente ouvir da voz do próprio candidato, né? Olha, eu tenho 66 anos. Tu quer saber tudo mesmo? Vamos. Dá tempo? Vamos ao que mais te interessa divulgar. Deixa eu te dizer, Fábio. Sim. Eu venho de uma família simples, como a grande maioria dos catarinenses. Eu não sou diferente de ninguém e faço parte dessa história de Santa Catarina também. Sim. Eu venho, aquilo que eu dizia, de uma família simples. Eu perdi o pai com 12 anos, minha mãe viúva, terminou de criar 4 filhos, fazendo pastel e docinho para vender num barzinho que tinha na rodoviária lá no município de Araranguá. Sul do estado. Sul do estado, cidade pequena. E a única oportunidade que a gente tinha era estudar, não tinha outro caminho. E o que eu fiz foi me dedicar muito aos estudos, enquanto ajudava a minha mãe com as tarefas lá do barzinho, ao mesmo tempo eu estudava. Aos 20 anos, eu era professor na Escola Técnica Federal de Santa Catarina, enquanto cursava Engenharia Mecânica. Para fazer esse trajeto, eu comprei naquela época uma motocicleta, era o que eu tinha. E quando formei, embora tenha sido convidado para trabalhar na Eletrosul, que era o melhor emprego daquela época no estado de Santa Catarina como engenheiro, eu quis começar a minha vida. Eu fui atrás dos meus sonhos, eu fui construir a minha verdade. Sempre fui homem de desafios. Iniciativa. Comecei muito pequeno, vendia motocicleta, comprei uma máquina usada, velha, para dizer bem a verdade, e trabalhava eu e um menor aprendiz. Hoje são 40 anos dessa história aproximadamente. Nós temos mais de 1000 colaboradores que nos apoiam, tanto eu quanto minha família, minha esposa, que é uma grande empreendedora, gestora também, as minhas filhas, em suma. Administramos 3 empresas com apoio de mais de 1000 colaboradores. Sabe, quando chega um momento da vida da gente em que você percebe que mesmo, claro, a gente tem que trabalhar bastante, né? Não tem outro jeito. Mas Deus também te dá oportunidade, né? As pessoas também te dão oportunidade.
E em determinado momento da vida eu percebi que se Deus dá oportunidade, Ele também nos dá a responsabilidade. Com certeza. Vem junto, né? E foi a decisão daquele momento para ser candidato a deputado federal. Eu nunca tinha sido candidato a nada, vereador, prefeito, nada disso. Estreou já como deputado federal. Candidato, deputado federal, e elegi na primeira eleição, que ninguém acreditava também. E fiz 4 mandatos consecutivos e sempre aumentando o número de votos. Comecei com 50 mil votos e terminei com 124 mil votos. Qual era a tarefa? E a gente tem que ter foco, né? Claro, tanto na vida pública certeza. quanto na vida privada. E a minha esposa às vezes diz, tu é focado demais, até... E a responsabilidade só vai aumentando, né? Tu é focado demais. Aí assumi o compromisso já naquela primeira eleição com a interiorização da Universidade Federal de Santa Catarina. Olha a tarefa. Tirar da capital. 50 anos só dentro da capital. E eu, quanto jovem também tive que vir para a capital para poder estudar. Para estudar. Morava em República, evidentemente, eu sempre ficava com as dependências porque naquela época os apartamentos tinham dependência de empregada, né? Ficava sempre com a dependência ali da colaboradora, porque aquilo ficava mais barato no racha entre os estudantes. Pagar, né? Assim, mas valeu, foi um momento de muita felicidade, de muito estudo, muita dedicação, construí muitos amigos, aqui da região de Itajaí, Blumenau, a grande maioria dos meus colegas de turma. E a gente deu conta dessa tarefa. Hoje, é claro que várias outras ações, evidentemente, e preciso dizer com muita clareza, ações na área de saúde, saneamento básico, infraestrutura, mas a gente deu conta daquela tarefa. Hoje nós temos 15 polos de ensino à distância distribuídos no estado inteiro. Temos um campus da Universidade Federal em Joinville, um campus da Universidade Federal em Curitibanos e um campus da Universidade Federal lá no município de Araranguá. Inclusive com diversos cursos de matemática, física, engenharia de energia, tecnologia da informação, tanto da lógica do hardware quanto do software, medicina. Então, hoje o cidadão, são quase mais de 5 mil alunos. Então, aquele jovem da cidade pequena, como eu fui, hoje tem a oportunidade de estudar numa universidade pública, gratuita e de qualidade, continuar morando com a sua família, às vezes até mesmo no seu próprio local de trabalho. Então isso facilita bastante. Dado conta dessa tarefa, em 2018 eu resolvi não ser mais candidato, embora tivesse uma eleição, não diria consolidada, isso não existe, né? Sim. A gente tem que... Mas tinha uma grande probabilidade. Uma grande probabilidade de eleição, fazia as pesquisas e tal, e aqueles números eram suficientes, né? Mas eu achei que a minha tarefa estava dada. Eu não sou político profissional. Se 4 mandatos era suficiente, então eu resolvi não ser candidato. E fui para onde eu sempre gostei, fábrica, chão de fábrica, sujar a mão de graxa, sapatão e calça de brim. A minha mulher sempre reclama que as calças estão sempre fundilhudas, mas é fábrica, essa é minha fita, né? Mas não adianta, eu tenho uma vida pessoal, digamos... A gente observa aqui, me permita-me, né, que a educação me parece que foi um foco sempre muito, muito presente na sua vida, desde de jovem, né, quando enfrentou esse desafio todo, né, de vir para Florianópolis, estudo distante, longe de casa, se afastando até da família para poder cumprir os estudos, e depois como deputado, então, buscando essa descentralização da Universidade Federal. Então, a educação me parece que sempre esteve na linha de frente de trabalho para o senhor. Eu sou resultado da educação. E sei o quanto a educação é importante. É por isso que
que enquanto governador também é bem verdade, né, que nós temos temas estruturantes no estado de Santa Catarina e o governador tem que ser alguém que olhe o estado de cima, que tenha a visão de 360 graus do estado, porque nós temos diversas regiões, embora tenhamos uma produção diversificada e distribuída pelo estado de Santa Catarina, mas as realidades são diferentes, né? Mas eu tenho muita clareza que nós temos que trabalhar muito esse tema regional, a lógica da infraestrutura, estradas, como é que ligam uma região com a outra, mas nós temos um problema premente que tem que ter uma solução de imediato, que é o tema saúde. Certo. Embora reconheço que a educação é extremamente importante, mas nós temos um tema aqui que é proteção à vida, e saúde é sensibilidade, é carinho, é proteção à vida, é mais médicos, é agilidade no atendimento, né? Porque o que a gente observa é que a grande angústia, né, e muito agora, analisando sempre com mais profundidade e participando da vida pública, as pessoas dizem que a pobre morre na fila. Infelizmente, ainda existe. E é verdade. Infelizmente, né? E é verdade. Então nós temos uma tarefa de imediato, fazer um grande esforço na área da saúde para que a gente dê conta dessa tarefa. Eu estava analisando alguns casos outro dia, o cidadão veio conversar comigo, porque você está na rua, o cidadão veio conversar, tem problema de coluna, ele entrou lá na fila de espera em 2021, eu fui fazer uma análise agora como é que ele está em terceiro lugar, está feliz da vida. Aguardando na fila. Tá em terceiro lugar já. Só que o primeiro lugar deu entrada em 2017. É uma espera muito longa, né? Então, assim, as pessoas acabam morrendo na fila. Semana retrasada, encontrei a Luísa, uma amiga minha, e acabei ficando constrangido também no final do diálogo, né? Porque eu sabia que ela estava passando dificuldade com a mãe, família simples também, todos trabalhadores, que precisam do Estado, precisa da educação pública, precisa da saúde pública. Ela tem 2 filhos estudando em escola pública e deve ganhar em torno de 3 salários mínimos no máximo. Mas uma amiga querida, de infância, inclusive, eu perguntei como é que estava a mãe dela. Ela disse, deputado, semana passada a Secretaria de Saúde ligou para mim dizendo que era a vez da minha mãe fazer a cirurgia. Eu agradeci muito, porque a minha mãe já faleceu. Terrível, né? Isso causa uma sensação muito ruim. A gente agora acompanhou, e é bem verdade que as nossas crianças, os nossos pequenos pacientes, né, na dificuldade de leitos de UTI, nessa crise de respiratória, digamos assim, crianças morrendo por falta de UTI, né? Então, é claro que esse é um tema que já vinha sendo discutido. Esses problemas respiratórios em crianças se avolumaram muito e o Estado não pôde atender. Mas os médicos, o sindicato dos médicos, os hospitais, os funcionários dos hospitais já vinham alertando a Secretaria de Saúde. Olha, os casos estão aumentando muito. Que o governo, na verdade, ele foi leniente, foi frouxo, foi lento na tomada de decisão. E uma gestão eficiente é aquela gestão que você se antecipa aos problemas. E é isso que a gente quer de um gestor, que tenha a visão do todo, que consiga enxergar qual é a prioridade. E eu não tenho dúvida que hoje no estado de Santa Catarina a prioridade é saúde e educação. Mas eu pergunto o seguinte: como é que nós vamos investir recursos na saúde e na educação se nós não tivermos desenvolvimento? Então vem o tema que é central e que Santa Catarina é exemplo disso, como eu falava, com uma produção
diversificada, pulverizada por todo o estado de Santa Catarina. Então eu acho que a gente consegue, sem sombra, e não tenho dúvida disso, tá? A gente consegue entender a dificuldade que a gente vai ter na logística catarinense, né? E essa logística, ela tem que ser, essa malha intermodal, ela tem que ser interligada de tal forma que a gente crie pontos de concentração de carga para que a gente tenha ganho de escala e reduza custo. Na verdade, o empresário catarinense, os escritórios, da porta para dentro, as pequenas propriedades, as propriedades rurais, da porteira para dentro, todo mundo já deu conta da sua tarefa. É um estado cujos empreendedores são, a grande maioria, grandes visionários, independente do tamanho da empresa, até porque 70% dos empregos gerados no estado de Santa Catarina são de pequenas, no limite, médias empresas, né? Então, e a gente precisa dar um apoio à logística dessas propriedades rurais, dessas fábricas, e o governo não tem cumprido a sua tarefa. Qual é a tarefa do governo? É primeiro garantir uma infraestrutura que garanta o escoamento de toda essa produção, como é o caso nós temos talvez a maior concentração de agroindústrias do mundo no oeste catarinense. Região oeste catarinense. Riquíssima. Gente que se construiu no trabalho, na roça mesmo. São 55 mil associados em todas as cooperativas que vêm da Aurora, que a Cooperalfa, Coopercampus, Copérdia, são exemplos para todo o Brasil. Ela é escoada apenas por rodovias? Atualmente sim. Então, como é que faz para, né, Flávio, como é que faz para escoar isso, né? Como é que a gente faz para garantir que esse produto venha aqui para o porto de Itajaí, Navegantes, Itapoá, São Francisco e Imbituba, lá na outra ponta do sul do estado. Então é isso que o governador precisa enxergar de cima para baixo. Nós temos uma 282 que tem pontos de gargalos e uma 470 que a gente há quanto tempo discute esse tema, né? Então, e na outra ponta nós precisamos de gente, de pessoas, de qualificação pessoal e profissional. Mas eu não quero qualificação de mãos, eu quero qualificação de inteligência. Hoje, na tecnologia da informação, por exemplo, enquanto você vende uma tonelada de soja a 0,30, 0,4 US$ aproximadamente, um chipzinho, um software que tem o quê? 10 gramas? Não precisa, não tem mais nem o CDzinho, vai direto via nuvem e tal, por $10 mil. Então é isso que nós estamos trocando, nós mandamos, mas Santa Catarina já avançou nisso. Santa Catarina é um dos estados brasileiros que vende produto com maior valor agregado. Nós disputamos a frente aí com São Paulo. Então está um estado fácil de administrar. Fácil. São 19h04. Vou pedir licença aqui para o candidato Jorge Bueira, para a gente fazer um intervalo comercial e voltamos na sequência com o último bloco dessa nossa entrevista. Você viu aí que ele falou que em 2018 parou, não quis mais, estava com uma reeleição para deputado federal praticamente consolidada, e agora ele vem como candidato a governador. Já deu uma ideia do porquê ele colocou seu nome para esta eleição agora de outubro, né? Mas a gente vai continuar batendo esse papo aqui com o candidato logo depois do intervalo, 19h05. Aqui com a gente no estúdio, nessa entrevista de hoje, para o nosso último bloco aqui, para a gente fechar, o candidato ao governo do estado, Jorge Catarino Bueira, o Jorge Bueira. E a gente falava, antes do intervalo, em 2018 ele desistiu, não foi mais candidato a deputado federal, mas de repente apresenta o seu nome agora para candidato, né, como candidato ao governo do estado de Santa Catarina. Já deu aí uma indicação do porquê de ter colocado o seu nome. Saúde, o transporte,
principalmente o escoamento da produção da região oeste para os portos de Santa Catarina. Mas a gente conversava durante o intervalo aqui, inclusive de um projeto muito bacana, de uma ferrovia litorânea. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito desse projeto, que já teria inclusive até uma verba aí que o senhor aportou em 2014 para que essa ferrovia pudesse se tornar realidade, mas ainda há alguns impedimentos, não é? Olha, é claro que isso são projetos, né? Porque essa ferrovia já foi prometida pelo governo imperial em 1870. E não aconteceu ainda. E eu tenho escutado muita gente falar, porque em tal momento eu fiz isso, depois fiz aquilo, e todo mundo é pai da criança, né? Uhum. Por enquanto ainda tem um tímido. Agora quando começa a sair, então é capaz de o imperador ressuscitar e dizer, não, eu já prometi em 1870. Né? Uhum. Mas deixa eu te falar. Então tu estava falando que em 2018, claro, eu resolvi não ser mais deputado federal, porque aquela tarefa estava cumprida, né? Uhum. E aquilo que eu te falei, não sou político profissional, mas eu acho que eu posso. É claro que a tarefa naquele espaço de poder, diria assim, estava consolidada. Mas eu posso, a partir de um outro espaço que tenha mais poder, para eu poder fazer mais pelas pessoas, tá aqui disputando esse momento. E é isso que eu quero. É poder fazer muito mais, já com a vivência que tenho aos 66 anos de idade, com uma vida, digamos assim, consolidada, e poder fazer muito mais pelo cidadão que precisa do Estado brasileiro, né? Que os nossos jovens tenham oportunidade educacional. E se a gente puder entrar no tema da educação, depois a gente entra também. Mas respondendo a sua pergunta especificamente, esse é um tema da ferrovia litorânea, porque assim, se olhar o estado de cima, nós temos aqui uma metrópole linear de quase 3.600.000 pessoas aproximadamente ao longo da BR-101. Com certeza. Esse é o nosso litoral catarinense. E nós trocamos, evidentemente, relações entre todos os municípios, porque esses municípios todos são muito, muito próximos. Estão interligados. Estão interligados. Não existe região sul e região norte. Com a BR-101 também agilizou muito. É claro que a gente falou agilizou, mas na região norte, BR-101 já tem que quadruplicar, onde nós temos espaço para quadruplicar também, essas coisas que a gente tem que se perguntar. Então, naquele momento lá em 2002, quando eu discutia já a ferrovia litorânea, o objetivo era transporte de cargas. Porque com a abertura da BR-285 e com a finalização da BR-101 ao longo de todo o litoral catarinense, de sul até o norte, do Rio Grande do Sul até o Paraná, é claro que você tem um eixo de transporte no outro nível, digamos assim, de custos, né? E com a 285, praticamente nós vamos trazer toda a produção do noroeste do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo, vale mais de Passo Fundo, até Passo Fundo pelo menos, vale mais a pena você... Ou seja, os custos são menores você exportar por Imbituba do que exportar pelo Porto do Rio Grande. Então nós já ganhamos uma grande parte da economia lá do Rio Grande do Sul. Cada container transportado dentro de Santa Catarina, ele deixa $1.200 no estado. Então, e nós transportamos, eu acho, do ano passado, em torno de 2 milhões de containers. Isso dá para ver claramente a importância dos nossos portos. São números significativos. Né? São 5 mil empregos gerados, direto. 16 a 20 mil indiretamente e traz para o Estado em torno de 5 bilhões de reais por ano em retorno de impostos, de ICMS e outros impostos. Então, é extremamente importante para a economia catarinense. Então, como é que a gente faz para interligar esses portos? Nós temos que interligar por uma ferrovia, redução de custo de transportes. E eu consegui colocar no orçamento da União
Essa é a nossa tarefa enquanto parlamentar. É evidente que nós não somos ordenadores de despesa. Eu consigo colocar no orçamento. Se não está no orçamento, não existe no mundo do governo. Tem que estar primeiro no orçamento. Se não está no orçamento, não pode, tem que dar esse não pontapé, pode né? gastar. Foi na época 22 milhões para a execução do projeto. O projeto está pronto. O projeto da ferrovia está pronto. Qual é a dificuldade? É passar o Morro dos Cavalos. Ali teria que ser através de um túnel. Ali é um túnel, não tem outro caminho, porque o trem ele tem que fazer uma curva, é um raio de 1,5 km e o ângulo de inclinação para subir o morro é 1 grau, 2 graus. É um binário que tá passando ali com peso enorme, né? Então, o único jeito ali é túnel. Bom, o problema é que a embocadura do túnel, ou entrada e saída, ou vice-versa, porque vai para um lado e para o outro, né? Ele está ainda na faixa de amortecimento da reserva indígena. Então, tem questionamentos do Ministério Público em relação a esse tema. Bom, mas a região, independente de qualquer coisa, o projeto da ferrovia são 2 trechos. Um que vai de Imbituba e que dá continuidade à ferrovia Teresa Cristina e vai até Tijucas. E de Tijucas vai até Garuva. Ou seja, no limite até o porto de Itapuá. Mas eu também não lembro exatamente, vai até Garuva. E o projeto está pronto. Bom, mas se a gente não consegue passar o Morro dos Cavalos, por que a gente não garante de Florianópolis até o porto de Itapuá, ou de Florianópolis até Garuva, de Florianópolis até Joinville? Porque hoje a nossa realidade já é outra, é diferente de 20 anos atrás. 20 anos atrás, a BR-101, que a gente chama Norte, né? Ela dava conta ainda hoje não dá mais. Hoje, a duplicação já se tornou necessário quadruplicar. A nossa previsão é de 7 a 8 caminhões por minuto estão passando nessa rodovia, nesse momento, né? Então, isso a gente já tá no limite. Bom, então nós podemos, evidentemente, que essa estrada de ferro fosse feito um trecho que garanta a região norte e que você não precisa mais duplicar a BR-101, porque aí o objetivo dessa ferrovia não seria só carga, mas transporte de pessoas também. Tu imagina isso na alta temporada, que a gente sabe o que significa aqui para a região. Tu imagina até como um passeio turístico. Sim, mesmo. Exatamente, transportes de passageiros. O cidadão que vem para Florianópolis, ele vai lá para Joinville, vai conhecer Joinville, vai conhecer Itapema, Camboriú, passa o dia aqui, no final do dia pega o trem e vai embora, dorme lá em Florianópolis de novo. Isso é o mundo europeu, é assim, né? Então eu acho que essa ferrovia, o governo do estado, embora não sejam recursos estaduais, sejam recursos federais, mas o governo do estado é o grande maestro. Ele tem que ser o grande incentivador da logística e da infraestrutura no estado de Santa Catarina. Nós temos 3 senadores da República, bons senadores, eu quero deixar isso aqui muito claro, bons deputados federais, até porque convivi com eles, atuantes, cada um lutando pela sua região, mas cada um luta pela sua região, onde os seus votos estão mais concentrados. Agora, o grande coordenador tem que ser o governo do estado, tem que buscar botar todos na mesa de discussão e dizer, o projeto central para Santa Catarina é esse. Cada um tem os seus projetos, evidentemente, regionais, mas o central para o estado, nós precisamos botar lá no orçamento da União. Assim como eu fiz também enquanto deputado, mesmo que fosse poucos recursos, eu botava recurso até de emenda parlamentar para a construção da BR-101. Aquele dinheiro não dava, mas aquilo que a gente diz em orçamento, a gente abre janela. Se tiver no orçamento, depois o governo pode complementar esses valores, suplementar esses valores, mas se não tiver no orçamento, não sai. Então é isso que a gente espera de um governo que seja atuante, que enxergue o estado de cima para baixo, que entenda as relações que tem de infraestrutura, educação e saúde. A pessoa não vai estar no seu local de trabalho se o
o filho, o pai, a mãe estiver com problema de saúde. Então, o filho tem que estar na escola. Em época de alta temporada, como é que uma mãe vai deixar onde é que a mãe vai deixar o filho? Tem que ter creche, período integral para que ela possa estar trabalhando, vir aqui. Ou seja, toda a área de prestação de serviços. Até como lógica de empoderamento da mulher. O que nós queremos também no estado de Santa Catarina, nós temos mulheres empreendedoras, 70% das mulheres são empreendedoras. Como é que o Estado apoia isso? O Estado dá o suporte, né? O Estado tem que ter uma política para essas mulheres empreendedoras, porque a mulher que é empreendedora, ela tem segurança, ela tem autoconfiança. Então é isso que nós precisamos incentivar, evidentemente, com juros subsidiados, se for o caso, para que a mulher consiga a independência, a sua autonomia e empoderamento. É independência, é felicidade, é vida. Bom, a gente conheceu um pouco mais da história do candidato Jorge Catarino Boeira, ele que foi deputado por 4 mandatos e agora coloca seu nome como candidato ao governo do estado de Santa Catarina para a próxima eleição. Professor, escola técnica, empresário, deputado federal e, pelo que a gente observou aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa, os principais objetivos dele no seu plano de governo: a educação, a saúde, o incentivo ao empreendedorismo, as mulheres também que estão nessa pauta, e a questão do transporte, de como fazer essa ligação entre o litoral de Santa Catarina, o oeste de Santa Catarina, para o transporte de cargas junto aos portos e principalmente nessa ferrovia litorânea, que inclusive ele já fez a indicação lá de uma verba para que essa ferrovia pudesse já, quem sabe esse projeto ter saído até do papel, mas que é um dos seus objetivos, é uma das suas lutas. O projeto está no papel, o projeto está pronto. Mas assim, se você vê o estado de cima, nós temos que trazer a produção daquela região que se consolidou como o maior polo da agroindústria do mundo. Isso. Pessoas que de fato vivem do seu trabalho, do dia a dia, com os portos catarinenses. Como é que faz? Como é que interliga isso com mais velocidade? É aquilo que a gente vem discutindo sempre, a ferrovia leste-oeste interligada com a ferrovia litorânea. Pode ser sonho de longa distância? Nós temos que continuar sonhando. Agora, quero dizer e deixar muito claro para as pessoas que os especialistas, por isso que eu defendo a litorânea, porque a litorânea também teria transporte de passageiro. Os especialistas dizem que não esperem uma redução de mais que 30% de custo numa ferrovia tipo leste-oeste. 30% é significativo. Até porque você pegar um produto lá de uma cooperativa, carrega no caminhão, do caminhão vai lá, verifica os transbordos, vai lá, carrega no trem para num outro local para concentração de cargas, e ali é transbordo de novo, e depois vai chegar lá no porto, do porto tem que ser transportado novamente. O caminhão pega lá na boca e entrega na porta do porto. Então a gente precisa entender isso. O que é imediato para a gente? O que é imediato? 282. 282, se não for possível duplicar, nós temos que eliminar os pontos de gargalo. Subida subidas, passagem por cidades. Então, nós temos que distensionar a BR-282 e chegando até 470, que esperamos que agora com o governo do estado, e eu louvo a atitude do governo do estado, tá? De investir na 470, porque é um grande gargalo, tá? E que a gente evidentemente terá uma ligação já com os portos, e como eu falei, da importância que esses portos têm para o estado catarinense. Porto de Itapoá não é o maior porto, mas é o porto mais eficiente do Brasil. A maior nota em termos de eficiência é o porto de Itajoá, embora Itajaí seja maior.
mas Sim. em termos de eficiência é o porto mais eficiente do Brasil. Então já envolve ali um complexo, né? Itajaí Navegantes. Itajaí, Navegantes, é claro que cada um com as suas realidades diferentes, evidentemente, né? Então, a gente precisa, e falando dos recursos da BR-470, a única coisa que eu acho é que no momento de negociar do governo do Estado, colocar os recursos nas obras federais, e o governo tem razão quando diz o catarinense, não interessa se a rodovia é federal ou estadual, ele quer que consiga mobilidade, né? Boas condições de trânsito. Mas eu acho que aí é uma questão de vivência, experiência, maturidade. Ele tinha que ter chegado para o governo federal, disse assim, eu vou botar 460 lá, mas tu abate da minha dívida que eu tenho contigo, tá? O Estado paga 460 milhões, foi o valor que ele colocou nas obras, paga 460 milhões por ano da dívida com a União, mais 300 milhões do Banco do Brasil e mais 260 do BNDES, isso aí já dá 1 bilhão. Se ele, pelo menos o 460, que é o que ele botou nas ferrovias, ficasse um ano sem pagar, esse dinheiro fica com os catarinenses para a gente aplicar em saúde e educação. Então essa é a minha única crítica, é o saber negociar no momento certo. Então, como empresário... Isso é inovação. Isso é tratar os mesmos problemas, mas com jeito diferente. É negociação. Então, a minha única crítica vai nessa direção. O empresário tem essa visão diferente, né? Uma visão que realmente leva para um caminho que muitas vezes você pensa que está correto, mas pode ser melhor. Né? Então eu acho que deveria ter negociado dessa maneira, a minha avaliação. O senador Espiridião Amin, ele encaminhou um projeto de lei que foi aprovado e foi vetado agora pelo presidente da República, tentando fazer essa negociação. Esse projeto tenta fazer essa negociação. É claro que agora o presidente da República está com a faca e o queijo na mão, ele simplesmente veta e só, esse dinheiro eu não posso dispor, já está aqui, tu já botou e tal. Até porque vamos e venhamos, né? Tem uma briguinha política aí entre o governador e o presidente da República. O governador nega, mas evidentemente que quando o presidente da República saiu do PSL, ele queria que todos fossem junto com ele, o governador não foi. E aí já iniciaram os primeiros problemas. E os dois, assim, talvez pela história de militares, têm uma forma de, um pouco, às vezes não tem o diálogo suficiente para chegar a um consenso, né? Todos nós conhecemos o Bolsonaro e estamos conhecendo também o governador Moisés, né? Todos eles de origem, de formação militar. Então me parece que esse diálogo é um diálogo mais truncado, digamos assim, tá? E aí, talvez até o governador disse, não, vou botar lá porque aí ele não pode reclamar. Mas aí o presidente da República fica chateado porque ele não pôde botar. Então, eu acho que não vale a pena isso, tá? Eu acho que um governador, nós somos um ente subnacional, sim. Nós dependemos nós somos um ente federado, nós dependemos do governo federal e nós temos que construir boas relações, independente de quem seja o presidente da República. Nessa eleição eu não estou discutindo ideologia de esquerda ou de direita. Eu estou discutindo o que é melhor para Santa Catarina, o que é melhor para os catarinenses, qual o projeto que a gente quer encaminhar para os catarinenses. E a gente vai construir essa relação independente de quem seja o presidente da República. Então, quero deixar aqui que a gente, ao longo dos anos, aos 66 anos de idade, mais amadurecido, com vivência não só empresarial, uma vivência política que é importante também, entender como é que funciona o parlamento para discutir, que todos na verdade são eleitos. O deputado é eleito, o senador é eleito e o governador e o presidente da República são todos eleitos. Então tem que ter respeito a isso, porque todos eles têm compromisso com a sociedade. Tem representatividade e compromisso com a sociedade. E eu não tenho problema nenhum em discutir com todos os deputados aquilo que é melhor para cada das regiões, desde que esse seja um projeto coletivo e que não sejam projetos individuais. E
é isso que eu venho tratar nesse momento, nessa eleição. A gente está aqui se colocando como opção ao eleitor, né? Aquele que normalmente avalia que vota sempre em políticos de carreira, que nunca administraram nada na vida, que normalmente a gente faz. E é difícil mesmo. A gente que, dentro da empresa, aqui da rádio mesmo, isso é uma atividade econômica como qualquer outra. No final do mês tu tem que pagar o imposto. Tem que ser bem administrado. Sim, tem que pagar os funcionários e tem que pagar o imposto. Isso. E aí a pequena... São pessoas que de repente nunca tiveram essa dificuldade de chegar no final do mês, bom, eu pago o imposto ou pago a folha? É claro que você vai pagar a folha, qualquer um de nós, isso já aconteceu comigo em outros momentos. Então, para isso precisa ter sensibilidade. A gente tem quanto tempo ainda? Que aí eu entro no tempo. Nós estamos já no encerramento do bloco, praticamente. Eu quero deixar um abraço a todos, tá? Se me desse mais tempo, eu conversaria mais com vocês, mas... A gente está aí nas redes sociais também. Tá? Mas foi um bate-papo muito bacana, né? Com o candidato aqui, o Jorge Boeira. Jorge Catarino Boeira, né? Que é candidato ao governo do estado de Santa Catarina. Como a gente falou aqui, foi deputado federal por 4 vezes, 2018 desistiu de concorrer à reeleição, mas agora coloca seu nome como candidato ao governo do estado. Falou dessas pautas importantes que ele defende, desses projetos importantes que ele continua defendendo também, né? E falar um pouquinho da sua história, desde lá de quando começou o seu trabalho já aos 12 anos, 16 anos, estudando muito, para conseguir uma formação, chegando a ser professor da Escola Técnica Federal de Santa Catarina, né? E desenvolvendo também as suas empresas, principalmente na região sul, lá em Araranguá, que é a sua terra natal. Mas de lá saiu para defender o interesse dos catarinenses também como deputado federal. Nós queremos agradecê-lo por ter aceito o convite, por estar com a gente aqui nessa tarde e noite já de terça-feira. Olha, eu que agradeço a oportunidade. Eu quero dizer a todos que eu sou igual a todos os catarinenses. A minha história se confunde com a história de muitos catarinenses, de muitos empreendedores desse estado. Os problemas que nós vivemos são os problemas comuns, não interessa se a gente mora no norte, no sul, no oeste, na região serrana. E que Santa Catarina, eu sempre gosto de dizer isso claramente. Primeiro, vai ter uma primeira-dama empreendedora, de gestão. Portanto, que vai saber entender muito o tema do empoderamento da mulher. E segundo, Santa Catarina terá um governo de muita credibilidade, de muita confiança. Para as pessoas terem uma ideia, eu terminei os 4 mandatos de deputado federal e poderia me aposentar enquanto deputado. Quase 40 mil de salário. Aquilo para mim foi uma alegria. As pessoas terem me dado aquela oportunidade. Eu não quis me aposentar. É esse o respeito que eu tenho às pessoas, o respeito que eu tenho a todos os catarinenses e o respeito que eu tenho àquilo que é público. Muito obrigado. Cidade